Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Hoje nós vamos começar então a ver sobre as frações, conjunto dos números racionais absolutos. Nesse conjunto nós vamos ver dois tipos de numerais, que são as frações e os números decimais. Então vamos começar com as frações. Hoje nós vamos ver as noções sobre frações, né? A leitura e os tipos de frações. Então, primeiro, como é que nós vamos ver o que é uma fração? Observe o desenho abaixo, em que uma barra foi dividida em partes iguais. Então, aqui eu tenho uma barra, e esta barra foi dividida em partes iguais, ok? E foram pegadas aqui, no caso, 3 dessas partes e foram pintadas, certo? Foram coloridas. O que nós temos aqui? Quantas partes iguais foram pintadas neste desenho? 3. Qual é o total de partes iguais que o desenho foi dividido, que esta barra foi dividida? Foi dividida em 1, 2, 3, 4 e 5 partes iguais. Então, a gente pode representar aquela parte que a gente pegou, que a gente coloriu aqui, e escrever um numeral que representa esta quantidade. Então, representamos a parte colorida por este número aqui. Ele tem um número em cima de um traço e outro abaixo. O número aqui em cima é a quantidade que foram consideradas nesse desenho, que foram coloridas nesse desenho. E o de baixo indica, no caso, a quantidade de partes que foi dividido o meu desenho. No caso, a minha barra aqui foi dividida, nesse caso, em 5. Certo? Então, nós temos esse número. Essa representação é chamada de número fracionário ou fração, ok? Então, o número de cima, a quantidade que foi considerada, que foi pego do desenho, certo? E a parte de baixo, o número de baixo, a quantidade de partes em que todo o desenho foi dividido. Bom, os termos da fração. Aquele número de cima e aquele número de baixo do traço, eles recebem nomes, certo? Então vamos ver aqui. O número de cima, que neste caso é o 3, nós vamos chamar de numerador. O que o numerador representa numa fração? Ele vai indicar quantas partes foram consideradas, ou no caso do nosso desenho, quantas partes daquele desenho foram coloridas, certo? Então, foram 3 partes. Então, o numerador, o número de cima, ele vai indicar aquela quantidade, certo? O número de baixo, a gente chama de denominador. E o denominador, então, ele vai indicar em quantas partes o todo foi dividido. No caso, naquele desenho, daquela barra, foi dividido em 5 partes iguais. Então, o denominador vai ser 5. E foram consideradas, foram coloridas naquele desenho 3 partes. Então, o numerador, este aqui de cima, vai ser igual a 3. Uma observação aqui é que o denominador não pode ser 0. Por que não pode ser 0? Observe que o denominador ele indica em quantas partes o inteiro, né, o todo, foi dividido. E nós vimos que não vamos poder considerar divisões por 0, né? Isso aí a gente viu quando estudamos a divisão, né? A divisão de números naturais. A gente viu que o divisor ele nunca pode ser 0. A gente não está considerando o divisor 0, certo? Por quê? Porque ou vai dar uma indeterminação ou vai dar um caso de impossibilidade de resolver a operação, né? Então,
Então, da mesma forma, o denominador ele não pode ser zero, porque a gente não pode dividir por zero, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Escreva as frações que representam a parte colorida e a parte não colorida da figura, esta aqui. Então, vamos observar o que nós temos, né? Aqui nós temos uma barra que foi dividido em partes iguais. Quantas partes iguais nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, a gente sabe que o total de partes iguais, que a minha figura foi dividida, foi 10. Então, a fração que vai representar a parte colorida e a parte não colorida também vai ter denominador igual a 10, porque é a quantidade de partes em que foi dividida. Ok? Agora, para representar a parte colorida, a gente já sabe que o denominador vai ser 10. E o numerador? A gente vai ver quantas partes foram coloridas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o numerador da minha fração vai ser 6 e o denominador 10. Então, tenho esta fração aqui. E a parte não colorida? O meu desenho foi dividido em 10 partes iguais. Então, o denominador aqui embaixo vai ser 10. E o numerador vai ser igual à quantidade de partes não coloridas. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, o numerador vai ser 4. E aí temos esta fração aqui. 4 no numerador e 10 no denominador. Lembrando que em cima, o numerador representa a quantidade de partes que estão sendo consideradas. Aqui eu estou considerando a parte colorida, então é 6, e aqui nesse outro a parte não colorida, então 4, né? E o denominador indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. No caso aqui, foi dividido em 10 partes iguais. Escreva as frações que representam 12 dias no mês de abril. Aqui nós não temos desenho, aqui a gente tem uma situação, né, que a gente quer escrever em forma de fração esta quantidade, 12 dias no mês de abril. Então nós vamos pegar o mês de abril e vamos dividir todo ele em dias. Quantos dias tem o mês de abril? Abril tem 30 dias, então nós vamos dividir o mês de abril em 30 dias. Então já sabemos que o denominador vai ser igual a 30, aquele número que vai embaixo. E nós vamos considerar quantos desses 30 dias? 12 dias. Então o meu numerador vai ser 12. E aí eu tenho a fração. Aqui está a fração que representa 12 dias no mês de abril, que tem 30 dias. Certo? Então, o denominador é 30, porque o todo, que é o mês de abril, foi dividido em 30 dias. E desses 30 dias eu estou considerando 12 dias. Certo? Então, o numerador é 12. Outro exemplo. 14 horas em um dia. Então, aqui o todo é um dia. Eu vou dividir esse dia, então, em horas. Quantas horas tem um dia? 24. Então, o denominador vai ser 24, porque é o total de partes em que o dia está sendo dividido, certo? No caso aqui, essas partes é em horas, né? Então, 24 horas, então vai ser o denominador. E dessas 24 horas, quantas estão sendo consideradas aqui nesse probleminha? Eu estou pedindo, né, 14 horas desse dia. Então, o numerador, o número de cima vai ser 14. E eu vou ter esta fração. 14 no numerador e 24 no denominador. 24 porque o dia, que é o inteiro, o todo, foi dividido em horas. Um dia tem 24 horas. Então, o denominador aqui é 24. E foram consideradas 14 horas. Então, o numerador vai ser 14.
17 pessoas foram convidadas para uma festa e compareceram 13. Pergunta: qual a fração que indica a presença? Então, no caso aqui, o que nós temos como inteiro? O inteiro é a quantidade de pessoas que foram convidadas, certo? Então, quantos convidados foram? 17. Então, eu sei que o meu denominador, o número embaixo, vai ser 17. Eu quero a fração que indica a presença. Aqui foi dito que compareceram 13 das 17 pessoas. Então, quantas eu vou considerar para escrever a minha fração? No caso, que representa a presença, se compareceram 13, então o numerador vai ser 13. E aí eu tenho esta fração: 13 no numerador e 17 no denominador. Aqui no denominador é 17, porque o todo, que é a quantidade de pessoas que foram convidadas, é 17, certo? E o numerador vai ser 13, porque eu estou considerando a presença, as pessoas que compareceram. Foram 13, então o numerador vai ser 13. Qual a fração que indica a ausência? Então, aqui, de novo, eu vou ter 17 pessoas, então vai ser o denominador, e se compareceram 13 das 17, não compareceram ou ficaram ausentes quantas? 17 menos as 13 que compareceram, então 4. Assim, a fração é 4 no numerador e 17 no denominador. Certo? 17 porque é o total que eu estou considerando, 17 pessoas, e dessas 17 pessoas, eu estou considerando aqui a ausência. Então, 4 pessoas ficaram ausentes, né? Então, o numerador vai ser 4. Leitura de frações. Então, como é que nós vamos ler as frações? Primeiro, nós vamos ler o numerador. A leitura do numerador é feita normalmente, certo? Com a forma cardinal do número, né? Então, se for 2, a gente vai ler 2. Se for 7, a gente vai ler 7. Se for 15, a gente vai ler 15. Ok? O numerador, então, a leitura é normal. Depois, nós vamos ler o denominador. E aí, vai depender do denominador, certo? Então, como é que a gente vai ler uma fração que tem, por exemplo, o denominador 2? A gente vai ler meio, certo? Então, aquela fração que tem o numerador 1 e o denominador 2, a gente vai ler 1 meio. Se o denominador for 3, aquele número lá embaixo for 3, a gente vai ler terço. Então, por exemplo, se o numerador for 1 e o denominador for 3, a gente vai ler 1 terço. Se o numerador for 2 e o denominador for 3, a gente vai ler 2 terços. Se o denominador for 4, a gente vai ler quarto. Se for 5, quinto. Se for 6, sexto. 7 vai ser sétimo. Se o denominador for 8, a gente vai ler oitavo. Se for 9, vamos ler nono. Se for 10, a gente vai ler décimo. E todos os denominadores que são potências do 10, tipo 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000, né? Ou seja, 1 seguido de zeros, a gente vai ler na forma ordinal do número, certo? Então, como é que a gente vai ler, por exemplo, se for 100? A gente vai ler centésimo. Então, se o numerador for 2 e o denominador for 100, a gente vai ler aquela fração 2 centésimos. Né? Se for 1000, vai ser milésimo. Se for 10.000, aqui eu não vou colocar para vocês, mas eu vou falar. Se for 10.000, o denominador vai ser décimo milésimo. Se for 100.000, centésimo milésimo. Se for 1 milhão, vai ser milionésimo. Ok? Bom,
Existem algumas fontes, alguns livros que também falam a respeito de quando o denominador for múltiplo de 10, como 20, 30, 40, que eles colocam que existe também a leitura na forma ordinal. Então, por exemplo, se for 20, vigésimo, se for 30, é trigésimo, certo? Mas o que é mais comum, assim, é acima do denominador 10, todos os demais números que não são potências de 10, como 100, como 1000, por exemplo, a gente vai ler os denominadores normalmente da forma cardinal, ou seja, de acordo com o número que está ali, seguido da palavra avos, ok? Por exemplo, se for o numerador 3 e o denominador 20, a gente lê 3 20 avos. E como eu falei para vocês, como o 20 é múltiplo de 10, né, 2 vezes 10 é 20, também existe a leitura possível com a palavra vigésimo em lugar de 20 avos, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Escreve a fração que se lê 2 quintos. Então, se a fração que se lê 2 quintos, o primeiro número que está aqui, ele é o numerador. Então, o número de cima vai ser 2. E quintos é a forma que a gente lê do denominador 5. Então, o número de baixo vai ser 5. Então, nós vamos ter essa fração. 2 quintos se escreve assim. É a fração que tem numerador 2 e denominador 5. 3 centésimos. Então, o primeiro aqui indica o numerador, 3. Centésimos é a leitura do denominador 100, né? Ele é potência de 10, né? 10 ao quadrado. Então, nós vamos escrever a fração assim. O numerador é 3 e o denominador, como aqui fala em centésimos, então o denominador vai ser 100. 15 32 avos. Então, o primeiro número que aparece aqui, 15, vai ser o numerador. E 32 avos me diz que o denominador vai ser 32. Então, eu tenho esta fração aqui. 15 32 avos é escrito desta forma. Certo? Primeiro número que tem aqui, 15, é o numerador. 32, seguido da palavra avos, quer dizer que o denominador é igual a 32. Agora escreva a leitura por extenso dessas frações aqui. Aqui o numerador é 1, então vai ser 1. E o denominador é 8. O denominador 8 a gente lê oitavo. Então, esta aqui é a fração 1/8. Aqui o numerador é 7. Então, a gente vai ler ele 7. E o denominador é 12. Nós vimos que para denominadores maiores que 10 e que não são potências de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, para todos os outros, a gente vai ler o numeral normal, certo? Na forma cardinal do número, que nesse caso aqui é 12, seguida da palavra avos. Então, aqui, esta fração representa 7 12 avos. Aqui eu tenho uma fração em que o numerador é 42, então a gente vai escrever 42, e o denominador é 1000, que é uma potência de 10, então se lê na forma ordinal, né? Então, o 1000 a gente lê milésimo, então aqui eu tenho 42 milésimos. Tipos de frações. Bom, existem as frações próprias. O que é uma fração própria?
é aquela em que o numerador é menor que o denominador, exceto quando o numerador for zero, certo? Por quê? Porque aí vai ser um outro tipo de fração que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, frações em que o numerador é menor que o denominador, por exemplo, esta fração aqui, 5 sétimos, é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador, certo? As frações próprias, elas representam quantidades menores que um inteiro, ok? Então, por isso que o numerador sempre vai ser menor do que o denominador para esse caso de fração, para esse tipo de fração, certo? E, no caso, o único numerador que é tirado aqui é quando o numerador for zero, por exemplo, 0 sétimos, né? Essa aí já não é uma fração própria. Isso aí é um outro tipo de fração que a gente vai ver daqui a pouco. Fração imprópria. A fração imprópria, ao contrário da fração própria, ela vai representar uma quantidade maior que o inteiro. Então, em termos dos números, né, é aquela em que o numerador é maior que o denominador. Então, por exemplo, nesta fração aqui, 23 onzeavos. Aqui o numerador é maior que o denominador, certo? Existem alguns livros que eles colocam também que a fração imprópria seria aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, por exemplo, a fração 11 onzeavos, por exemplo, eles consideram como fração imprópria, tá? Só que isso vocês vão encontrar em alguns livros. Outros vão colocar exatamente como estou colocando aqui, que é aquela em que o numerador é maior que o denominador, certo? Então aí vai depender do livro que está sendo adotado, da explicação da professora, certo? Ou do professor. Se colocar que é maior ou igual, também existe essa possibilidade de definição para fração imprópria, certo? Então aqui eu estou colocando apenas em que o numerador é maior, mas como eu falei para vocês, podem encontrar alguns livros ou ser ensinado para vocês que é maior ou igual ao denominador, tá? E fração aparente. O que é uma fração aparente? É aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, todas as frações em que o numerador é múltiplo do denominador, ou que o numerador é divisível pelo denominador, são frações aparentes, certo? E é nesse caso aqui que entra quando o numerador for zero, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a fração 15 terços. Aqui, 15, ele é múltiplo do 3, né? 3 vezes 5 é igual a 15, né? Ou 15 é divisível por 3. Então, essa fração aqui, ela é uma fração aparente. Outro exemplo, 8 oitavos. Ela, no caso, seria uma daquelas frações que eu falei para vocês ali nas frações impróprias, que existem, né, alguns livros que colocam as frações que têm numerador igual a denominador como fração imprópria, tá? Isso aí também existe essa definição para a fração imprópria, né? Então aí depende do livro adotado, da explicação do professor ou da professora, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai ser uma fração aparente, ok? Por que aqui é uma fração aparente? Porque o 8 é múltiplo do 8, né? 8 vezes 1 é 8. Outro exemplo, aqui é o caso de um numerador 0, 0 centésimo. Então, aqui nós temos uma fração aparente porque o 0
ele é múltiplo de qualquer número natural, né? Então, sempre que o numerador for zero, lembrando que denominador a gente não considera denominador zero, porque a gente não pode dividir por zero, tá? Quando o numerador for zero, a gente tem fração aparente, porque o zero ele é múltiplo de qualquer número, né? Por exemplo, o zero ele é 100 vezes zero, né? 7, e aqui o denominador 1, que a gente não tem uma leitura quando o denominador é 1. Ok? Então, quando o denominador é 1, eu posso ler, por exemplo, 7 sobre 1, tá? Essa fração também é uma fração aparente, né? Porque o numerador é múltiplo do denominador, né? 1 vezes 7 é igual a 7, né? Aqui, nós vamos ver que as frações aparentes representam números naturais, já que, no caso, o numerador ele é divisível, ele é múltiplo do denominador, eles vão representar números naturais. Para descobrir, basta dividir o numerador pelo denominador dessas frações aparentes, certo? Então, por exemplo, aqui, o 15 terços, qual é o número natural que ele representa? 15 terços, ele representa o número 5, porque 15 divididos por 3 vai ser 5. Essa divisão aqui é exata. Sempre quando eu dividir o numerador pelo denominador e der uma divisão exata, então o quociente ele vai ser o número natural que está sendo representado por aquela fração, certo? Então, aqui, 15 divididos por 3 dá 5, então 15 terços é igual a 5. Observem aqui que o traço da fração, ele faz o mesmo papel do sinal de divididos, quando a gente está se referindo a operações, né? 8 oitavos é igual a 1, por quê? Porque 8 divididos por 8 é uma divisão exata, vai dar 1. Então, 8 oitavos é uma das maneiras de se escrever o número 1. 0 centésimo, ou 0 sobre qualquer outro denominador, desde que não seja 0, porque denominador não pode ser 0. Vai ser igual a 0. Por quê? Porque 0 divididos por 100, nesse caso aqui, vai ser igual a 0. Então, essa fração representa o número 0. E 7 sobre 1 é igual a 7, porque 7 divididos por 1 vai ser igual a 7. Essa divisão é exata, né? Então, ele vai representar o número 7. Então, dado uma fração aparente, para descobrir qual o número natural que essa fração representa, eu vou dividir o numerador pelo denominador, certo? Aqui uma observação importante. Como vimos no último exemplo de fração aparente, esta aqui, que 7 sobre 1 é igual a 7, ou seja, é igual ao próprio numerador, como nós vimos isso, qualquer número natural pode ser escrito, então, na forma de uma fração. Basta escrever esta fração com o denominador 1. Ok? Então, por exemplo, se eu quero representar o número 9 em forma de fração, como é que eu vou escrever? 9 sobre 1, certo? Então, o número 9 em forma de fração é igual a 9 sobre 1, ok? Isto aqui vai ser importante na hora de resolvermos operações com frações, que nós vamos ver mais adiante, em que aparecem números naturais. Então, por exemplo, tem um número natural mais uma fração, ou um número natural menos uma fração, ou multiplicado por uma fração. Aquele número natural, eu posso escrever ele na forma de uma fração, para poder fazer a operação, né? Simplesmente colocando o denominador igual a 1, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo do 9, né? O 9 eu posso escrever ele como 9 sobre 1. Vamos ver aqui alguns exemplos.
Que número natural é representado pelas frações aparentes abaixo? Então eu vou dar aqui algumas frações aparentes e eu vou querer saber qual é o número natural que essas frações representam. Então, 99 onzeavos. Que número natural eu tenho aqui representado por essa fração? Aqui é uma fração aparente porque o numerador ele é múltiplo do denominador. Então, para descobrir isso, eu vou fazer a divisão. A divisão tem que ser exata para ser uma fração aparente, tá? Então, eu vou dividir 99 por 11. 99 por 11 vai dar 9. Tá? Se vocês fizerem a divisão, 99 por 11, ou procurarem um número que vezes 11 vai dar 99, vocês vão achar esse número que é 9. Então, essa fração aparente aqui, ela representa o número natural 9, ok? Uma outra fração aqui, 75 quintos. 75 quintos, para descobrir qual é o número natural que essa fração representa, ela vai representar o número natural, porque é uma fração aparente. E por que é fração aparente? Porque o numerador é múltiplo do denominador, ou, em outras palavras, o numerador é divisível pelo denominador, né? Porque aqui terminou em 5. Critério de divisibilidade por 5, relembrando aqui, né? Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5, né? Então, aqui ele é. Então, eu faço a divisão, 70 divididos por 5. Eu vou armar a conta, tá? Aqui, no caso para vocês, eu não vou armar. Eu só vou deixar indicado aqui a divisão. Vocês façam depois a divisão, tá? 75 divididos por 5. Vocês vão encontrar o número 15. Então, esta fração aqui, ela representa o número 15. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero vocês para a próxima videoaula. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.